terceira rodada do Shattered Chess Masters em Joaçaba, Santa Catarina. Um torneio fechado com 10 jogadores, 5 grandmestres e 5 jogadores que estão tentando fazer suas normas. Se você não está acompanhando, você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, corre lá para assistir o resumão da rodada 1 e o resumão da rodada 2, que já tem aqui no canal. Neuris, paraguaio, vem de brancas. Ele que é um grandmestre muito forte, tá com 2.489 de rating, já estava à beira de 2.600, agora deu uma baixada no rating. É um dos grandmestres mais fortes do Paraguai e da América Latina, com certeza. Versus o nosso brasileiro, Lucas Mito, ou Lucas do Vale, como você quiser chamar ele. Ele é um mestre feed, que tem 2.370 de feed, de rating, né? E ele está em busca de sua norma de MI. O que ele precisa para virar MI? Ele precisa fazer 5 pontos nesse torneio para ganhar mais uma norma para MI. Então vamos nessa batalha pelo nosso brasileiro. O Neuro jogou com C4, o Lucas respondeu com E5, que é uma variante bem aguda e tem posições bem interessantes. E aí jogou com D3 o Neuros, jogando a inglesinha. Jogou cavalo F6 o Lucas, aí A3 pelo Neuros, D5 pelo Lucas Mito. Trocou, e esse cavalo ficou bem aqui por enquanto. E aí, tocou nesse peão, defendeu o peão e ofereceu troca de cavalo. E agora, trocar cavalo ou não trocar cavalo? O Lucas falou não, jogou bispo E7 e desenvolveu mais uma peça. Agora, E4 força ele a escolher sim ou não, e ele disse, não vou trocar esse cavalo. Foi com o cavalo B6. Bispo E2 pelo Neuris, desenvolvendo peça, roque, e aí essa posição já está quase acabando o desenvolvimento das peças. O Lucas jogou com bispo G4 e o Neuro jogou com bispo E3, faltando só um dama C2 para desenvolver seu desenvolvimento, não. Faltando só um dama C2 para acabar seu desenvolvimento. E aí trocou aqui em F3, que deve ser teórico, que o Lucas deve conhecer isso. E aí bispo por F3 e agora pulou com o cavalo AD4. Por isso é essa troca aqui, para pular com o cavalo AD4 e ficar com o cavalão aqui. Ele jogou com bispo G4, ativando esse bispo branco. Aí C6, não deixa o cavalo branco entrar aqui também. E aí voltou com o cavalo E2 e falou, tá bom, eu não vou ficar com o cavalo forte, mas você também não. E aí o Lucas falou, beleza, mas eu vou ficar com o bispo forte então. Beleza, eu vou ficar com o bispo forte então. Ele jogou bispo C5. Aí ele jogou com rei H1 para fugir de alguns temas. E aí vem A5 para impedir o B4 do Neuris. Torre C1 pelo Neuris. E aí vem com dama D6, desenvolvendo essa dama aqui. E aí jogou F4. Contra-jogo tem que jogar. Não pode ficar parado o Neuris aqui, senão vai levar um ataque do Lucas Mito. Lucas Mito jogou F6 e aí já trocou o cavalo. E trocou o bispo, pegou de dama. E o Neuris falou assim, beleza, agora o jogo é te atacar pela ala do rei. Não quero mais essa briga posicional aqui. Deu um cheque em E6, fugiu com o rei para H8 e agora F5. Fechando a posição e falando, vou te jogar G4, H4 e vou te atacar pela ala do rei. E o Lucas jogou com torre D8, brigando por aqui. E aí vem torre F3, ao mesmo tempo que defende aqui, passa a torre para ataque. Jogou com cavalo D7, jogou com cavalo D7, querendo pular o cavalo para cá, talvez apertando esse bispo, apertando esse peão, um belo lance aqui do Lucas. E aí jogou com torre G3, entrando no ataque. Ele jogou com cavalo F8, atacando o bispo e tentando se defender de alguma forma. E aí ele jogou dama G4, falou, não vou defender isso, dama G4. E aí ele captura, praticamente única, para não levar checkmate. E aí retoma e volta a ameaça do checkmate aqui pelo Neuris. Torre G8 defende o mate. E aí agora, torre H3, renovando uma nova ameaça na posição. H6 para defender o mate que ele tinha ameaçado. Ele tinha ameaçado torre por H7, rei por H7 e dama H5 mate. Defendeu. E aí, dama G6. Entra na posição e começa a aparecer uns temas de mates pro GM paraguaio. Então, vem torre 8, você fala, não tem mate aqui? Não, por causa que aí se vem torre por H6, peão por H6, dama por H6, fica dando cheque eterno. Vamos mostrar aqui, ó. E nunca vai sair disso. Então o Neuris não quer empatar. Ele joga G4 e fala, eu vou te atacar. Não adianta fugir, Lucas. O Lucas joga torre 7 para se fechar aqui todo. E agora torre F1, trazendo mais uma torre para o ataque. O Neuris sabe a arte de atacar. Dama por B2. E agora vem o fino, torre por F6.
O que a torre por F6 tem? Tem um veneno muito grandioso aqui. Você não pode pegar aqui, porque você está levando mate, né? Claro. Você não pode, vamos supor, voltar à torre, porque também está levando mate. E aqui, o que nós temos que fazer? Aqui, a máquina quer ficar dando cheque. Rei G2 aí. E aí, fica dando cheque aqui. Se o rei dele tenta fugir, você joga com dama D2 aqui, a máquina diz. Dama D2. E aí, se ele já não pode sacrificar porque está defendido e você está ameaçando vários cheques já. Então, isso que a máquina diz. Mas aqui o Luquinhas, ele jogou torre G8 para se defender, que é um erro grave. Eita, meu, ele não é uma máquina, né? Mas ele tá se aprimorando pra você, galera. Mas aqui o Neuris viu o único lance para ganhar. Eu duvido você achar. Pausa o vídeo e tenta achar o lance para ganhar de brancas. O fino, dama G5. Dama G5 tem a ideia de conectar as torres no ataque, que são muito fortes, né? E agora um sacrifício de torre é praticamente inevitável. O Luquinhas não desiste, joga dama B1, rei G2, mais um cheque, e agora torre F2. Mas você fala, agora acabou os cheques aqui, acabou os sacrifícios aqui, certo? Então foi isso que o Lucas pensou. Jogou dama C5 e falou, tá, agora me segurei. Mas o Neuros é realmente uma máquina. E agora, naquela hora que ele viu o dama G5, provavelmente ele já tinha visto aqui. D4. A máquina não coloca como brilhante, mas é um lance essencial para a vitória. Porque D4 você não pode capturar se não está caindo sua dama, claramente. E você tem que continuar a defender essa torre. Como? Ele jogou dama D6, claramente, única lance para continuar defendendo aqui. Mas agora, o Neuris tem um lance venenoso. Voltou torre F6. Voltou os temas aqui. E agora? O que mudou daquela vez? Agora não tem cheque para o preto. E aí o preto tem que capturar em E6. E aqui o Neuris jogou torre por H6. E assim Luquinhas abandonou a partida. Abandonou porque se ele retoma aqui, que é um lance normal, ele tá levando checkmate. Porque essa torre aqui mais atrapalha do que ajuda, galera. Então uma bela partida, um dama G5 do Neuros, incrível. Mas e agora? A situação para o nosso Luquinhas ficou um pouco mais difícil, mas ainda dá. Vamos que dá para ele pegar essa norma de MI. Vou trazer a revisão para vocês. Aí a revisão, 96% para o branco, Neuro jogou como uma máquina, o Luquinha jogou bem, 86%, mas não teve como segurar o gêmeo paraguaio, que vem com sede de torneio, que está com 2,5 em 3. Olha esse grande mestre aí que ele quer papar o torneio. Vamos para a próxima partida que não deixa a desejar nada com essa. É uma ótima partida também, então fica aí. De brancas, Renato Quintiliano, grande mestre brasileiro. Acho que foi o último grande mestre que o Brasil teve aí por último, né? E de pretas vem o Berardino, que busca a sua última norma de GM. Será que ele vai conseguir nesse torneio? Ele precisa fazer, se eu não me engano, 6,5 para conseguir essa última norma que ele tão precisa. Então vamos para a partida. Joga peão dama, cavalo F6, jogado pelo Di Berardino, C4, E6, e vai jogar D5 aqui o Di Berardino. Cavalo F3, D5, E3, bispo E7, botando a peça no jogo os grandes mestres aqui. Jogou cavalo C3, roque, e aí A3, e quer fazer um ataque da minoria provavelmente aqui. Aí joga com B6 para desenvolver esse bispo. Jogou com bispo D3, desenvolvendo mais uma peça. Bispo B7, trocou, e aí B4, fazendo o ataque das minorias aqui pelas brancas. Jogou cavalo D7, torre B1, A6 para segurar provavelmente o cavalo de entrar aqui, ou o próprio B5, né? E aí vem com dama B3. Dá uma pressão aqui e ajuda no avanço do peão. Bispo D6 e a A4, mais uma peça ajudando no B5. E C6 fechou tudo aqui, né? Uma disputa pela ala dama aqui, incrível. Roque, e aí A5. Trocou, pegou de torre, e aí agora jogar bispo A3. Por quê? Esse bispo aqui é uma peça débil na posição do branco. Então o branco quer trocar ela. Então o Di Berardino não quis trocar, mas o Quintiliano falou, vai trocar sim senhor. Trocaram as peças, e aí veio torre C1 para a coluna semi-aberta aqui para o Di Berardino. E o Di Berardino, o Di Berardino não, o Quintiliano está dominando as colunas aqui.
o quintiliano começa a dominar todas as colunas possíveis aqui. E o de Bernardino não deixa a desejar, joga a torre A8 também e quer pegar esse peão. Bispo F5, G6 expulsa esse bispo e ele troca esse bispo. Ele troca esse bispo porque depois que o de Bernardino troca de cavalo, agora tem cavalo E5. Você fala, não entregou um peão aqui, Fermiano? Se pega e pega aqui. Se faz isso, tá caindo em B6. E agora o contra-jogo do branco tá chegando. Então, ele não quiseram entrar nisso, né? Ele jogou torre A6 para defender o peão. Mas agora tem um lance que o quintiliano achou aqui muito incrível. Cavalo E4. Brilhante. Cavalo E4. Você não pode capturar aqui, porque senão tá perdendo o cavalo aqui, né? Beleza, não pode pegar. Aí você fala, ah, beleza, então eu só vou com dama E7 e tá tranquilo, não? Mas agora a gente pode pegar o cavalo de D7. E se você recaptura normalmente, tem um duplex aqui. Vai cair sua dama e tudo. Então, como o de Bernardino não é bobo nem nada, ele capturou aqui, né, o cavalo de E4 com o peão. Mas agora já cai mais um peão de B6 e abre tudo o que o quintiliano precisava aqui. Mas ainda está na briga pela norma de GM, o de Bernardino. Jogou com torre G5, criando iniciativa, que é o que ele precisa. E aí oferece uma troca de damas, não aceita, é claro, e agora oferece uma troca de torres, o quintiliano, para administrar o seu peão a mais. H6, mas aí o quintiliano fez uma armadilha aqui. Jogou H3. O que significa H3? O preto não pode pegar aqui, aproveitando da cravada e tem como defender? Não, o preto não pode pegar, porque aí tem torre por G5, e quando retoma por G5, tá caindo a dama aqui. Então aí ele não pode pegar em H3, é tipo uma provocação. E aí o de Bernardino jogou bispo C8 e agora sim trocou. E aí jogou com dama C5, tocando em G5, tocando esse peão aqui também. E quer trocar aqui, quer trocar tudo e ganhar o final. Dama 2, querendo um contra-jogo, o de Bernardino não vai desistir muito fácil. Torre C1, domina a coluna tudo ali, vai pegar o peão de C6. E aí o de Bernardino joga bispo E6. Sacrifica mais um peão para tentar algum tipo de ataque. E aí ele achou o brilhante da posição, dama por G5. O que dama por G5 faz? O que o de Bernardino na verdade esperava? Ele esperava que talvez vinha dama por C6 e aí ele tentar algum tipo de contra-jogo com dama D2 e tal, né? Que seria o que ele teria que fazer. Mas ele não esperava o lance que o Quinte jogou. Dama por G5. Por quê? Se captura aqui, duplex aqui. Cheque. E agora tá caindo a torre. Duas peças ao mesmo tempo, não tem como defender a torre e o rei ao mesmo tempo. E aí tá perdido o preto, né? Então aí o de Bernardino vendo isso, joga rei H7, entra na oitava e defende o cavalo. Dama D2, ataca a torre aqui, tenta algum tipo de iniciativa. Ele não quer nem saber, peão dado, peão pegado, pegou em C6. E agora cheque, foge, pegou mais um peão. E aqui tá parecendo já que vai ter um perpétuo pro de Bernardino. Mas aqui o Quinte joga dama G5, defendendo tudo por aqui. Vai com torre A7 e D5 avança esse peão. E agora tem um peão passado, protegido por várias peças ali. E será que o de Bernardino vai conseguir parar isso? O de Bernardino não se entrega, joga torre A5, crava, não pode avançar o peão, não pode pegar o bispo, senão tá caindo a dama. Mas aqui ele joga com torre D6, primeiramente, para defender o peão, né? E aí vem torre C5, e aqui o quintiliano enxerga com 7 minutos no relógio, torre por E6. Um lance que ele achou em 2 minutos apenas. O que faz torre por E6? A mesma ideia da outra vez. Se você captura, duplex de novo. Então o de Bernardino infelizmente caiu no mesmo tema 2 vezes, mas é que ele estava com pouco tempo também, estava com 1 minuto, igual vocês podem ver aí. Então é justificável esse último tema que ele levou, né? Era difícil de ver. Mas aí ele continuou jogando, torre C1 e vai entrar na oitava com tudo. Mas aí, torre F6 e de Bernardino abandona a partida. Por que ele abandona aqui? Por causa que você pode pensar, ele não vai ficar dando cheque eterno? Pode até ser,
Mas o rei do Quinte vai passear aqui e vai conseguir fugir. G3. E agora, cadê seus cheques? Calma, veloz. Não vai ficar dando cheques aí eterno, porque não tem cheque eterno. Você tem que pensar antes de entrar numa linha muito arriscada assim. Né? Mas aqui os dois jogadores muito fortes. Com pouco tempo, é verdade. E eles conseguiram enxergar tudo isso aqui, viram que ia ter G3. E aí o Di Berardino abandonou a partida. Precisão da partida, 98% de precisão. O Di Berardino jogou muito bem também, fez 90%, uma partida muito regular dos dois aqui, vocês podem ver na barrinha. E foi uma partida muito boa, mas aí fica com gosto amargo pro Di Berardino, né? Porque ele tem que fazer 6,5 no torneio de 9 rodadas. E agora ele já perdeu 1,5 ponto, né? Então agora, vamos dizer, de 6, ele tem que fazer 5. 5 em 6. Num torneio tão forte desse, ainda tendo que enfrentar grandes jogadores, vai ser difícil. Mas nós acreditamos no potencial do Di Berardino, né? Então vamos para a classificação? A classificação tá aqui. Aqui na terceira rodada, como nós vimos, o Neuris ganha do Lucas. Aqui o Perdomo contra o Axel não saiu aqui ainda no Chess Results, mas eu já vi ali, empatou essa partida entre o Axel e o Perdomo. O argentino segurou o forte paraguaio. O Fier ganhou da Catier. O Cubas perdeu pro mestre internacional Flores. E o Quintiliano ganhou aqui. Vamos para a classificação geral? Aqui na classificação geral fica assim com o Axel e com o Neuris com 2,5, né? Porque não atualizou aqui no caso. Mas os dois vão para 2,5 e ficam empatados na liderança, os dois paraguaios. E aí o Flores Diego ali segue eles com 2 pontos. E aí vem uma cambada com 1,5, alguns com 1 e a Katia com 0. Mas aí o rating, quem mais está perdendo aqui no momento ainda é o Fear, né? Ainda é o Fear. E quem está mais ganhando é o mestre internacional peruano, né? Ganhando 8,7. E aí, o que precisa para as normas, pessoal? O que precisa aqui? O Diego Flores precisa dos 2,500, né? Praticamente impossível pegar 70 de rating em um torneio desse tamanho. Vamos ver o que mais precisa. O Di Berardino precisa do 6,5, né? Ele precisa de 5 em 6, muito difícil. Um torneio desse porte. O Lucas precisa fazer 5 pontos, ele tá com 1. Ele precisa agora fazer então uns 4 em 6. É possível, é possível. E a Katia precisa de 4,5, eu acho. Ela precisa de 4,5, ela precisa fazer agora 4,5 em 6. É difícil também num torneio desse nível, é muito difícil, mas também é possível. Lembrando que hoje, no dia de hoje, dia 4/5, não tem rodada, vai ter o torneio de rápidas, então acompanhe no Chess Results aí que eu vou deixar aí na descrição. E agora, então, enquanto isso, vai maratonando os vídeos do canal aí, veja o resumão da segunda e da primeira rodada e fique bem ligado que segunda nós voltamos.